Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui. O propósito desta pílula é falar sobre os grupos de política no WhatsApp. Esse é o tema. Esse vídeo ele é uma metodologia que eu tenho utilizado de fazer um texto e depois gravar um vídeo comentando o texto e permitindo então nesta técnica de comunicação dois registros que de certa maneira permite levar melhor a comunicação ao público em geral. Então, a partir dessa exposição, se você ficou interessado em ter assim, detalhes mais precisos, o texto complementa, vai estar aqui no link abaixo, e aí você pode fazer esse segundo contato com o tema. Eu dividi o texto em 3 partes, uma pequena introdução e depois 3 partes. A primeira seria exatamente os grupos de esquerda e de direita no WhatsApp. Depois, a ideia da política, isso vem da filosofia, como praça comum, porque que a política seria isto. E por fim, a ideia de que esses grupos, esquerda ou direita, para simplificar a conversa, eles capturam temas que parecem ser exclusivo deles, e com isso, de certa maneira, todos nós perdemos. Então, voltando aqui um pouco ao número 1 para poder desenvolver, utilizando sempre meus roteirinhos. Dentro destes grupos, o que eu observo é exatamente que se fala para convertidos. Tanto na direita quanto na esquerda, há um tipo de comunicação, em geral, motivada, assim, o motor das comunicações tem um tom provocativo e começou muito mais na direita, um discurso de ódio, mas que de certa maneira não está ausente também dos grupos de esquerda. E aí já começa uma discussão se efetivamente começou no da direita ou se no da esquerda. Mas tirando essa dificuldade que nós temos de determinar quem começou, podemos verificar que há traços nos dois. Como professor de filosofia, a nossa preocupação é exatamente verificar que essas estruturas, é uma tentativa de, enquanto professor, se colocar fora dos dois grupos, digamos que para contribuir com uma infraestrutura de pensamento que, de certa maneira, tem sido negligenciada nesses dois lados, na esquerda e na direita. O professor de filosofia, portanto, ele pode ter partido, ele tem partido, mas ele, quando se coloca na profissão dele de ensinar filosofia, o melhor é que ele consiga distinguir dois momentos. O momento de poder ensinar filosofia no sentido mais amplo possível, e o segundo momento que ele faz uma opção, porque nós somos humanos, nós faremos opção, e esta opção não negligencie, digamos assim, esta base que serviria para os dois grupos. Dentro da filosofia, a obra do filósofo Immanuel Kant, Crítica do Juízo, é uma referência teórica muito estudada nesse sentido. E aí, eu passo já para o segundo tema, que é a política como praça comum. O papel da filosofia, do conteúdo de filosofia, é exatamente chamar a atenção de que a política ela tem uma particularidade. Pessoas de várias áreas, por isso a ideia de praça comum, acaba se envolvendo com a política porque ela é do interesse de todos. Se imaginamos um bairro com uma praça redonda e em volta da praça tem várias casas, portanto, ali os interesses mais individuais, familiares, podemos pensar, e a praça é quando nós temos que cuidar das coisas que é do interesse de todos, escoamento de lixo, a introdução de alimentação,
e uma série de outras coisas. Segurança, tudo aquilo que a gente verifica que é comum a todos, que a gente pode fazer em comum. A política tem essa característica, mas não é só a política. A educação, como eu falo no texto, todos nós temos alguém, filho, passamos nós mesmos pela estrutura educacional. Então é um assunto que o mesmo fenômeno acontece. Acontece também com saúde, como eu destaco no texto. São assuntos que eu tenho um corpo, eu me interesso por saúde e eu tenho que ter alguma noção de saúde, mesmo eu não sendo um profissional. Só que aí há um problema. Na política, na educação e na saúde, nós temos os indivíduos que precisam, porque todos precisamos, saber alguma coisa desses assuntos, mas nós temos profissionais desses assuntos. Então, em educação, por mais que eu tenha um filho na escola, um neto, eu sou diferente de um professor, de um pedagogo, que é o profissional que entende da educação. Pois bem, no caso da política, a mesma coisa. Eu tenho que cuidar da coisa pública enquanto cidadão, porque isto reverbera diretamente sobre a minha vida particular, mas existiria aí o profissional, o cientista político, o professor de filosofia, que também, por ofício da profissão, entende de política, que teríamos aí uma diferença. No entanto, as pessoas que se engajam nos grupos de política em geral, nem todas elas são profissionais, digamos, da política. São pessoas que têm suas vidas em outros campos profissionais e que se colocam a falar da política. O problema é que esses profissionais, que podem ser até exitosos nos seus ramos, eles não conseguem perceber que não são profissionais da política, seja para ser analistas, seja para ser político ligado ao poder constituído, por assim dizer, que em geral contaria aí com uma assessoria de profissionais da política, esse trânsito entre direito, administração e outras matérias aí, filosofia, que compõe, digamos assim, esta ciência política. Então, este é um desafio enorme da política, como as pessoas conseguirem se dar, como trabalhar nas pessoas, que elas precisam se dar conta que de repente ela é muito exitosa em alguma coisa, mas essa coisa não autoriza ela a transitar para a política e falar de modo sem notar que ela tem um limite ali, que a verdade dela pode não estar sendo uma verdade interessante, está sendo totalmente parcial, anacrônica e tudo mais. Elas precisam, portanto, se dar conta deste limite e nem sempre se dão. Desta ideia, portanto, de um não profissional que fala da política, nós passamos para o tópico 3, que é a captura de temas e seu empobrecimento. O que é isto? Portanto, a vida comum na praça comum tem assuntos que são de interesse de todos. Não importa se é da esquerda ou se é da direita, segurança pública interessa a todos. A integridade territorial interessa a todos. Condições para a vida do trabalhador, condições para que a sua família possa estudar, ter moradia. Todos esses temas, com certa frequência, são capturados por um lado ou para o outro. No texto eu começo com a brincadeira falando em tradição, família e propriedade. Essa expressão logo cairia para a direita. A direita tomou conta disso, ou a extrema direita tomou conta dessa temática. E nós observamos que, mesmo o discurso de esquerda, nós precisamos pensar, é preciso pensar, que a ideia de uma família, o que pode se discutir é que família é esta, mas a ideia de que o núcleo familiar ele é algo importante, independe do espectro político. Pode-se discutir se a família é esta família desenhada pelos tradicionalistas, mas
não é possível prescindir da instância família. Pode-se questionar a família como não sendo um paraíso, ela é ambígua, ela pode ser um lugar muito acolhedor, ou pode ser, como frequentemente quem lida com a educação pública, com a educação infantil, e mesmo nos setores privados da educação infantil, nós vamos encontrar a família como algoz da criança, e não propriamente como libertadora. Mas o problema não é a família, é o processo interno dessa família. Então a família é um tema importante e foi capturado pela direita. Depois nós temos que pensar a ideia de propriedade, que também ficou associada aí à ideia da direita, mas que a propriedade ela tem uma função social e que todos precisamos de uma propriedade necessária para que a existência seja uma existência saudável. E a ideia de tradição, que também fica associada à direita, nós temos que pensar que é preciso que haja uma memória que fale da narrativa dos trabalhadores. Como muito bem o filósofo Walter Benjamin lembra que, de certa maneira, esta narrativa é feita por aqueles que venceram e que era importante fazer a narrativa desses que não venceram. E aí nós temos uma série de desdobramentos da ligação dessa ideia de narrativa, de uma narrativa que eu me vejo nela, e da minha constituição psíquica, por exemplo. Portanto, exemplifiquei aqui como que esse tema interessa a todos os humanos e não só uma corrente. Eu poderia ainda dizer o tema, por exemplo, da integridade nacional, que de certa maneira, num olhar de esquerda, tendemos a ver apenas aspectos negativos, que essa integridade, para ser mantida, digamos, teve que acontecer. As repressões das revoltas regionais, revoltas que é preciso também entender que demandavam questões de justiça e que hoje é pacífico compreender que essa integridade nacional ela precisa ser também uma integridade que distribua a justiça para todos, justiça social sobretudo, mas que de certa maneira nós nos beneficiamos desse grande território chamado Brasil. E que é preciso pensar isso com olhar crítico aos olhos da geopolítica contemporânea. É um tema que acaba caindo também num espectro político, sobretudo da direita, mas que a esquerda precisa aprender rapidamente a pensar isto e que, de certa maneira, certos temas levantados pela direita são pertinentes. E essa direita também precisa perceber que certos temas, e a maioria deles também são pertinentes do outro lado. O que acontece é o isolamento, portanto, dos temas, e aí há um empobrecimento dos temas. Os grupos de WhatsApp, portanto, a meu ver, já aqui caminhando para a conclusão, eles acabam produzindo o efeito da fala dos conversos, entre os conversos, então o cara já é de direita, já acredita naquilo, ele fica naquele grupo, e o empobrecimento dos temas. Porque a contribuição do diferente é que faz o enriquecimento de qualquer coisa. Se você produz um texto e dialoga com uma outra pessoa sobre o seu texto, a tendência do seu texto ficar um texto mais bem elaborado, etc., é muito maior do que você fazer ele sozinho. Então, no frigir dos ovos, os grupos de WhatsApp têm produzido apenas fala entre conversos, e a captura temática e o seu empobrecimento. Portanto, não contribui propriamente com a política. É um instrumento interessantíssimo, porque permite-nos estabelecer comunicação em território nacional, muito além disso, mas pensando aqui no território nacional, o que permitiria nós construirmos raciocínios muito robustos, porque ele comporia com uma diversidade imensa. No entanto, o que nós vemos é uma tendência ao simplicismo, o simplismo, o empobrecimento e a manutenção do ódio, como tentativa neurótica de lidar com a realidade. Muito obrigado, até um próximo vídeo, aula, uma pílula filosófica. No caso, uma pílula filosófica de um tema contemporâneo.